licença, que eu vou desligar os slides para nós começarmos. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Terezinha de Jesus, e possamos sentir o acolhimento caloroso da presença de Jesus do nosso lado nesta noite. Para iniciarmos, eu vou ler a mensagem do dia deste livro, Palavras de Luz, de Emmanuel. Para cada dia do ano, uma mensagem. E a de hoje nos recomenda: longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. Todos que fechemos os olhos e busquemos a imagem do Mestre a nos olhar daquela forma carinhosa, fraterna, aqueles olhos que tanto falam do silêncio. Eu rogar a Ele, Mestre, que esteja conosco nessa noite e que inspire em nós a tranquilidade, a paciência, a atenção, para que possamos absorver desta casa e de todas as manifestações de amor que por ela passam nesse instante o melhor, e que isso levemos para esses nossos dias, para a nossa caminhada, traduzindo em novos atos e manifestações de amor por todos os lados por que passarmos. Por mais sutil que seja essa manifestação, já é o melhor e é o que o Mestre espera de nós. Então rogamos a Ele, ao Pai, a nossa Mãe Maria, bênçãos, tranquilidade e paz para essa noite. E que elas se multipliquem, envolvendo também a nossa palestrante da noite, a nossa irmã Marisa, que com muito carinho preparou o tema e traz aqui uma mensagem que há de nos orientar para estes próximos dias. Que a paz do alto esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E a palestrante de hoje, já falada, a nossa irmã Marisa, querida, que traz o tema Valorize o seu dia. Ela extraiu do livro de Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. O título do livro é Para Uso Diário. Uma palestra. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Que a doce paz do nosso Mestre nos envolva, nos guie, nos guarde nessa noite de alegrias, em que temos a oportunidade de juntos falarmos desse tema tão importante. Apesar de já ser noite, nós amanhã começaremos valorizando o nosso dia. E o Espírito Joanes nos traz várias considerações a respeito do tema. Nós que vivemos já dias sucessivos de dias, considerando a nossa idade cronológica aqui, e vamos viver mais, até onde Deus permitir. E muitas vezes, por causa da nossa correria, do dia a dia,
Nós estamos tão no automático que muitas vezes nós não nos damos conta da importância, o que significa um dia em nossas vidas, não é? Nós vamos fazendo uma coisa e outra e vamos deixando essa reflexão de lado. E é para isso que o Espírito Joanes nos chama pela psicografia do nosso Raul Teixeira. E quando nós pensamos no dia, nós fomos estudando o que o Espírito nos disse e fomos tecendo as nossas considerações doutrinárias. Quando nós pensamos no dia, já vencemos uma aí, daqui a pouco nós vamos para a nossa casa dormir. Quando nós pensamos no dia, e se nós perguntarmos para alguns de vocês o que significa um dia, cada um vai falar a sua maneira e está tudo certo, porque cada um tem uma opinião a respeito. Mas quando nós vamos pegando o geral, a enquete geral que nós vamos fazendo, e perguntamos para algumas pessoas o que significa, o que é um dia, a primeira resposta: um dia é esse espaço de tempo de 24 horas, certo? Aí tudo bem. 24 horas que nós fazemos o quê? Para alguns, essas 24 horas são extremamente maçantes, porque nós estamos acostumados a embolar os nossos compromissos. Nós temos aquele planner que pega a geladeira, tem que pôr o planner assim na vertical. Pega a geladeira toda, né, dos nossos compromissos, porque se colocar assim na horizontal não dá, então a gente coloca na vertical e vai lendo, né? Do jeito que você estava escrevendo no papel. Sim, né? E vamos ver os compromissos, tudo, e já acordamos na pilha, porque nós temos que levar filho na escola, ou ir trabalhar, ou cuidar da nossa casa, das nossas refeições, de tudo. E quando vai ver, esse dia passou. Meu Deus do céu, eu tinha 50 itens no meu planner e eu consegui fazer 10. Então a gente pega os 40, junta mais um de amanhã. E quando a gente vai ver, esse excesso de compromissos vai gerando um tédio na gente. E vamos tendo aquela ideia de que o dia é essa reunião de 24 horas tediosas, que nós temos várias coisas para fazer e que não damos conta de tudo. Aí o que acontece quando nós consideramos o dia assim? Nós esperamos o quê? O final de semana ardentemente, calorosamente. Não vejo a hora do final de semana chegar. Tudo bem, nós esperamos mesmo, né? É bom. Aí quando chega, o que acontece? Passa tão rápido que chega domingo, a gente está com a cara amarrada outra vez, porque vai começar tudo de novo. Para muitas pessoas, um dia é isso. Aí tem aquele grupo de pessoas que podem ser nós mesmos, que vamos entender que as 24 horas do dia foram feitas para o trabalho exaustivo. Sabe aquela situação que foge da lei do trabalho, que nós temos que trabalhar até o limite das forças? É esse trabalho que, afinal de contas, eu tenho que pagar o inglês, eu tenho que pagar o IPTU, comprei o meu aí de sangue, mas eu preciso pagar o IPVA desse carro, preciso adaptar minha casa para, né, ter a carga desse carro, preciso trabalhar. E nós vamos trabalhando, ótimo. Tanto é bom trabalhar e ganhar o nosso dinheiro honestamente, porque isso faz parte de uma das leis morais também, que é a lei do progresso, e é um progresso material também. Só que no excesso, o que acontece? Quando nós encaramos o dia como essa reunião das horas somente para trabalhar, nós acabamos infringindo a lei do repouso, que está lá dentro da lei do trabalho também. Questão 682, nós temos que trabalhar até o limite das forças, para deixar a inteligência, as emoções livres também para outros tipos de ocupações úteis. Mas quando nós pensamos que trabalhar é só essa coisa remunerada, e vamos ganhando, às vezes nós ganhamos dinheiro, chegamos na prosperidade que nós desejamos. Mas aí o que acontece? A saúde arruína, porque não teve o repouso necessário, que é lei divina também. Nós aproveitamos muitas coisas quando nós trabalhamos exaustivamente? Sim ou não? Sinceramente, não. Nós temos o dinheiro, não, temos o conforto, podemos viajar, mas nós ficamos meio que escravos do trabalho.
E vejam um exemplo, esse aí é um que nós vivenciamos. Lembra, veja só. Quando nós éramos pequenos, assim, né? Tinha lá uns 7, 8 anos, não, uns 10 anos. Eu morava aqui no condomínio Bons, aqui pertinho, Terezinha. Tínhamos uma vizinha, assim, pensa naquela pessoa maravilhosa, legal, comunicativa, só que ela trabalhava demais da conta. Ela era tão legal, mas trabalhava tanto que nós não tínhamos tempo de interagir com ela. E quando dava, era uma festa. Ela era amiga da minha mãe, da minha tia, e ela tinha uma casa maravilhosa. Na época não usava, gente, passou de 10, conta só 10, né? Não precisa falar quanto tempo faz, né? Ele falou, gente, mais de 20, fala 10 e tá tudo certo. Então, há 10 anos atrás, não se usava falar nos anos 80, a pessoa fez móveis planejados, não era aquela coisa, móvel embutido, e era super caro, né? Não que o móvel planejado seja barato hoje, não é. Mas era um luxo para quem podia. Ela tinha aquela casa com aqueles móveis planejados, barra embutidos, a coisa maravilhosa. Sofá, tudo de último tipo, assim. Aquela casa de revista. E quando nós entramos lá a primeira vez com a minha mãe, mas eu fiquei tão encantada, porque era tão diferente da nossa casa. Pensando, né? Que casa legal. Olhei o sofá, nossa, que sofá confortável. Aquela coisa de criança. Queria sentar, mas, né? As mães, que são raiz, só olhava, né? Não, então, ficamos lá só apreciando. E chegou um momento que ela falou assim para minha mãe, sabe, eu trabalho em 2 hospitais. Eu consegui toda a prosperidade que eu queria. Mas você também desse sofá aqui da minha casa? Eu não consigo sentar nesse sofá para assistir TV. Porque quando eu estou de folga de um, eu vou para outro e vou para outro. Eu tenho tudo aqui em casa, mas eu não tenho tempo de ficar no sofá, eu não tenho tempo de assistir uma TV com meu marido, eu não tenho tempo de visitar meus parentes. Mas está tudo do jeito que eu quero. Tá bom, está do jeito que quer, mas para usufruir quando? Então, quantos dias, ou um dia, essa reunião de horas que nós trabalhamos exaustivamente sem o repouso, para curtir o sofá, para curtir os amigos, para comer algo que a gente gosta, qual a finalidade disso? Só para nós ficarmos cada vez mais atormentados, porque daí chega a hora de desencarnar? Não é o caso dela. Chega a hora de desencarnar, fica apegado naquilo, falar tudo que eu construí vai ficar para alguém que não sabe nem valorizar o sofá que eu comprei. Vejam como nós vamos criando desditas em nossas vidas. Quando não, nós achamos que o dia, principalmente o final de semana, é feito para desfrutarmos à larga. Desfrutarmos como? Geralmente nós gostamos do quê? Cada um tem o seu gosto. Mas nós gostamos de ir ao cinema, ir ao shopping, a nossa praia, né? O shopping, a praia do Paulistano. Ao shopping, vamos comer alguma coisa, vamos passear. Se dá, nós vamos viajar. Só que o que acontece? Férias, né? O que acontece quando nós ficamos de férias, ficamos em casa num feriado prolongado e não tem dinheiro? Ai, mas foi tão sem graça, eu não saí de casa para nada, Marisa. Não tinha dinheiro, tudo. Quando nós temos que o dia é essa diversão somente baseada no dinheiro, esquecendo que existe um parque, que nós podemos nos reunirmos com os amigos na nossa casa, ou na casa dos amigos, dar uma risada aqui de encontrar alguém que nós gostamos na esquina, os dias perdem o sentido, porque, pelo menos aqui, nós, em maioria, vamos gerindo os nossos recursos, nosso dinheiro, mas temos que pagar a conta, tem mês que está mais apertado, tem mês que está melhor, na verdade. Ou chega no final do mês, a mistura é o ovo, que é uma delícia, né? Mas, quando nós baseamos essas 24 horas somente na diversão que tem o dinheiro, nós também vamos achando que o dia é essa sucessão de 24 horas que nós não conseguimos fazer o que nós queremos depois de tanto trabalhar. E quando nós queremos deixar de curtir o sofá, não tem dinheiro. Vejam como nós vamos encarando o dia. Para outros, incluindo nós todos, o dia também é essa reunião de 24 horas que nós temos para dar conta dos afazeres, trabalhar equilibradamente,
passear, curtir o nosso dinheiro, estar com os amigos, com os familiares, estarmos sozinhos, maratonando a série, fazendo tudo que nós gostamos. Esse não é o equilíbrio? Nesse conceito de dia? Melhor. Só que como cada um de nós aqui tem uma ideia a respeito das coisas, a nossa mente é um mundo particular. Nós estamos no mundo terra, gerindo o nosso mundo mental, e cada mundo mental tem as suas leis, as suas regras, não é verdade? Então, pensando na proposta que a doutrina espírita nos traz, até para todos nós ficarmos inseridos num conceito de dia, nós podemos, com os estudos que nós fazemos de doutrina espírita, entender que o dia é sim essa sucessão de 24 horas, que nós podemos fazer todas as coisas que nós queremos, mas que acima de tudo, principalmente é um presente que Deus nos dá para nós sermos felizes, sim ou não? Sim, sermos felizes do nosso jeito, da nossa maneira, como dá. Mas é um presente de Deus, não é à toa que o dia corrente é o quê? É o dia presente, é o dia que Deus nos deu para nós sermos felizes. E dentro dessa felicidade nós fazemos algo de bom, algo de especial para agregar valor no dia das pessoas que nos cercam. É isso que o Espírito Joanes vem nos dizer, que o dia tem valor com as nossas atitudes. Então o dia é essa reunião de 24 horas que nós temos para sermos felizes e compartilharmos a nossa divindade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções mais nobres através das nossas ações que também vão fazer diferença na vida do outro. Olha como um dia tem valor, né? E o Espírito Joanes começa esse capítulo dizendo que um dia é uma página em branco que a divindade nos concede para nós escrevermos a nossa história à nossa maneira, valorizando a nossa maneira, certo? Então vejam que beleza, o dia é a oportunidade que nós temos para sermos felizes e cumprirmos o objetivo da nossa encarnação. Primeiro, ser feliz e depois dar um contributo na obra da criação, que é a resposta enxuta da questão 132 do Livro dos Espíritos, certo? O dia é essa oportunidade de felicidade, de agregar valor, de contribuir na obra da criação e deixarmos a nossa marca, o nosso rastro de luz na Terra. Olha que coisa linda que é um dia. E o que nós estamos fazendo dos nossos dias, né? O Espírito Joanes nos chama a essa reflexão. Apesar, a despeito da beleza do conceito, quando nós nos deparamos com a realidade das ruas, né, da nossa casa, do centro espírita, do nosso trabalho, muitas vezes nós pensamos o quê? Tá bom, o dia é essa oportunidade para ser feliz, para fazer o bem, para mostrar a nossa natureza divina. Mas como, Marisa, que eu posso mostrar minha natureza divina sendo que eu piso meio pé fora de casa? Sabe aquela coisa do... Agora está passando os esportes aquáticos lá na Sport TV, aquela coisa do pessoal que salta, esqueci aquela modalidade, aquele salto lá da piscina, que eles pisam bem na pontinha do trampolim, dá aquela erguida no pé, fica na ponta do pé. Então, Marisa, eu conheço a quantidadezinha de pé fora de casa, ou fora, de onde eu estiver, e já começa o desafio, porque não há atividade que floresça, que forme um jardim bonito para um vizinho que eu tenho. Que tocou o quê? Em plena segunda-feira, até 3 horas da manhã. Não dá para sair de casa e valorizar o dia, sendo que eu já fui fechado, a marginal do Tietê, quase acabaram com o meu carro. Que eu já fui fechado na rua pelos próprios pedestres, que às vezes nós tomamos fechada na rua, não é? Com xingamento, com um filho que é rebelde, com um pai que dá trabalho para os filhos, que às vezes nós, né, os pais é que dão trabalho às vezes. Como que dá para valorizar o dia, sair brilhando na rua, no centro espírita, no trabalho? Desse jeito não tem como. Tem, gente, é que nós estamos acostumados a ver o lado mais acinzentado do dia, mas se nós formos fazer um balanço do que nós estamos vivendo, sempre nós extraímos algo bom de tudo que nos acontece, mesmo que o dia tenha sido péssimo.
ou uma lição boa tem, que faz com que nós valorizemos até aquela experiência. E vejam como, a despeito de todos esses desafios da vida e sociedade, há como se valorizar um dia. Nós vamos trazer um exemplo do site sonoticiaboa.com.br, a notícia veiculada no dia 18/7/2025, ou seja, recente. Vejam o que é valorizar um dia. É a história do médico Douglas Siriaco. E esse médico, ele trabalha na zona rural, atende as famílias da zona rural, do município de Ouro Branco, lá em Alagoas. Então ele trabalha o raio ali, o local, o espaço que ele trabalha, tem mais ou menos umas 10 fazendinhas, fazendas, sítios, né? E ele atende todas essas famílias. Vejam como ele faz valer o dia dessas pessoas, trazendo a divindade dele à tona. Porque ele é médico, as pessoas vão lá atrás do atendimento dele. Mas é aquele atendimento qualquer, sim ou não? Ele atende, prescreve o diagnóstico, passa o remédio lá necessário para as pessoas, mas ele tem vínculos de afeto com aqueles pacientes. E ele é novo, ele tem 26 anos, olha que beleza, novo. E nesse vínculo, ele valoriza o dia. Por quê? Ele agrega valor no dia do outro com o seu trabalho feito com amor, com respeito, com carinho, com amizade. Ele valoriza o dia dele porque ele se nutre desse sentimento pelo amor à medicina e o amor aos pacientes e, consequentemente, como nós ofertamos o que nós temos de melhor e naturalmente nós atraímos os semelhantes e as vibrações e as atitudes semelhantes, esses pacientes, na gratidão, também valorizam o dia dele, com presentes super singelos, como ele fala, há coisas que têm preço e há coisas que têm valor. E uma dessas pessoas, 2 senhoras que ele atende nessa zona rural, depois de tanto atendimento, tanto carinho, recebeu um presente, foram lá levar um presente maravilhoso para ele. É uma graça. Ovos, gente, ovos. Mas assim, ovos diretamente da granja, como o carro passa aqui falando, aquele sim, hein? Ovos orgânicos de verdade. As galinhas livres ali na zona rural, né? A gente paga uma nota no ovo de galinhas livres ali no mercado. Ele ganhou esse presente que não tem preço, mas tem valor. Tão bonitinho, aqueles ovos dispostos num saquinho de plástico transparente, amarrado com carinho, e elas levando para ele. E a foto que foi para o Instagram dele é mais linda ainda, porque elas são de estatura assim, bem baixa, fisicamente falando. E o que ele fez? Ele ficou de joelhos, uma de um lado, outra do outro, de joelhos ele ficou praticamente do tamanho delas. E com o cestinho aquele pacotinho de ovo na mão. E ele disse que já ganhou vários presentes, é abóbora, é pinha, galinha, milho, todas essas coisas da zona rural. Saídos dali do trabalho deles, e ele agradece, fala que fica muito feliz de ganhar os presentes, não pelo presente, mas pelo valor, e de saber que ele está fazendo um bom trabalho, e mais do que fazer um bom trabalho, ele está angariando o afeto dessa comunidade. Vejam o que é valorizar um dia. Ele poderia atender, mais ou menos, está focado no dinheiro, pensando em vir para uma grande cidade, sei lá, trabalhar no Einstein, no Sírio Libanês da vida, para realmente receber mais do que trabalhando no SUS, mas ele tem amor naquele lugar. Ele valoriza o dia das pessoas com amor, não só como um médico exercendo a sua profissão, mas com amor. E ele recebe o prêmio do amor, que também valoriza o dia dele. Olha que coisa bacana, que coisa que deixa o coração da gente quentinho. A gente gosta de notícia que deixa o coração quentinho, não é? E vejam como é a história do Douglas. E vocês podem me dizer, Marisa, a história dele é muito legal, ele já aprendeu tudo que o João falou. Sendo espírito ou não, nós não sabemos. Está lá na reportagem que ele é um jovem
religioso, mas não falou com a religião. Mas ele pratica o que o Espírito Jones nos falou. Colocar valor, amor, as nossas melhores intenções, o bem possível na vida do outro, que também nos felicita. Mas, Marisa, mesmo com essa história, tá difícil, hein? Porque às vezes eu desvalorizo o dia saindo de casa, já é na voadora, é na pancada, porque eu tenho que garantir o meu espaço na condução, porque se eu não entrar com tudo, eu não sento. Mas a gente só falta matar quem está do nosso lado nessa brincadeira, não é verdade? Hoje nós estávamos indo trabalhar, eu e meu marido Victor aqui, ele estava tomando uma fechada pela direita. Nós estávamos descendo a escada, já desci um pezinho ali da escada, na Barra Funda, veio um moço correndo. Eu fiz assim para ele, porque se ele descesse, eu segurei a mão dele, puxei um pouco, se ele descesse, ele ia cair. Daí o rapaz viu a bengala, enxergou, graças a Deus, essa bengala, que é um verde assim, nada discreto, né? Ele enxergou. Falei, graças a Deus, dessa vez não teve colisão. Dessa vez, mas toda vez é a bengala que fica torta. A semana passada virou um S. Tem vezes que vira um L. A semana passada virou um S. De tanta trombada. Por causa dessa história, eu tenho que desvalorizar meu dia, porque eu tenho que garantir o meu. Eu tenho que desvalorizar o meu dia comendo tudo sem lembrar que vem alguém. Na festa aqui, gente, mas haja caridade para aguentar isso, a festa, a pessoa vem lá da Zona Sul para a festa, aí o parente abençoado já comeu tudo, chega no tem que ter muita paciência, muita caridade para valorizar o dia, não xingando. Nós somos cercados desses desafios, mas mesmo assim é possível nós valorizarmos o dia, fazer o bem possível, relevar determinadas coisas quando nós estamos bom. Tem dia que não está bom, mas no outro dia que está melhor a gente consegue. É um exercício constante essa valorização do dia. Nós conseguimos? Conseguimos. E se eu perguntar para cada um de vocês aqui qual o bem que vocês fizeram para alguém, em algum momento, hoje, ou a semana passada, ou ano passado, ou há 10 anos, vocês vão saber me contar. Porque é da nossa natureza divina brilhar, fazer o bem, é da nossa essência. E apesar dos desafios, é possível. E vejam como, que nós muitas vezes queremos agregar valor, fazer o bem para o outro, uma coisa grande, né? E nós achamos que as pequenas coisas não vão ter um impacto. Mas o valor das pequenas coisas, né? Porque nós vemos o oceano, o mar, ele é feito o quê? De gotículas de água, que formam aquela massa. Então, tudo que nós fizermos para o bem, para valorizar o nosso dia, sermos felizes e contribuirmos para a obra da criação, está valendo. Então, não precisa fazer, de repente, a medicina, como o Douglas, e fazer esse trabalho. Mas toda a expressão de pensamento bom, das nossas emoções equilibradas, que vão caminhando aí pelo meio invisível, nós sentimos, nós não estamos vendo, mas vão caminhando, as pequenas gentilezas do dia a dia, isso é valorização dos nossos dias. Isso é valorização do dia do outro, que torna a nossa sociedade melhor, que traz um mundo de regeneração que nós tanto desejamos nas diversas moradas da casa do Pai. A terra se transforma conforme nós vamos valorizando essa experiência terrena e vamos escrevendo os melhores pensamentos, sentimentos e emoções no livro da vida, do presente que Deus nos deu de um dia. É a reunião disso que vai fazer o momento, a sociedade que nós queremos. Então, veja, vocês são das pequenas coisas. Por mais que nós sejamos aquela pessoa da voadora. Fala, Marisa, hoje eu quero sair de casa, tipo, como é que chama? Kate Middleton, né? Tchauzinho de princesa, aquela coisa, né? Príncipe William, para os meninos, bem assim, fino. O que nós vamos fazer antes de valorizar o dia e ir domando as nossas más inclinações, como fala lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede perfeitos. O verdadeiro espírito é aquele que se caracteriza pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Valorizando o dia. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos preparar, porque dá para a gente fazer algum projeto, dá para a gente fazer
fazer qualquer coisa sem preparo? Às vezes a vida nos pega de surpresa no improviso. Mas nós não nos preparamos para as coisas, geralmente? Sim ou não? Sim. Sim. Nós não chegamos assim, botamos o grão lá, o arroz, o feijão na mesa cru. Nós temos que fazer todo o processo, tem que fazer aquele demolho, né? Rápido, aquele mais estendido. O arroz tem que cozinhar, a carne tem que cozinhar, nós temos que comprar. Tudo é um processo, não é? Então, para nós valorizarmos o dia nosso e de alguém, também precisa de preparo. E antes de sair na voadora, nós vamos fazer o quê? Nos prepararmos à luz da oração. A gente começa o dia fazendo a oração possível. Marisa, não sei orar não. Esse negócio aí, ó, esse evangelho aí, ó, letras gigantes. Está escrito aqui, ó, letras gigantes. Não tem um evangelho com letras gigantes, não. Não tenho Kindle, não tenho celular que eu posso dar aquela ampliada. Como que eu vou fazer? Eu não sei, prece de cabeça, gente. A verdadeira adoração é do coração. Lei de adoração no livro dos Espíritos. Então, a oração pode ser assim: Deus, é hoje que eu estou me preparando, elevando meu pensamento para sair daqui. Quem te me deu? Príncipe William, sem agredir ninguém, naquela finesse. Nós vamos nos preparar primeiro. Marisa, eu não gosto de orar não, hein? Eu gosto da conexão com a natureza, eu gosto de sentir, assim, pisar no chão, sentir a terra. Gosto de botar o pé na água, nem que seja lá no chuveiro, né? Eu faço um escaldapé, aquela coisa boa. Eu gosto de me preparar assim, ouvindo uma música, eu gosto de ouvir o Padre Marcelo. Eu sou espírita, sabe? Mas eu gosto do Padre Marcelo. Tá bom, gente, tá ótimo. Tudo que nos eleva o pensamento, mas eu gosto mesmo das religiões mais de matriz africana, aquela coisa mais ancestral. Ótimo, se nos eleva a Deus, está valendo, porque Deus está em todos os lugares. Nós é que fazemos divisão de religião, de quem não tem religião. Deus está em todos os lugares. Nós vamos elevar o nosso pensamento, aí sim nós vamos sair de casa. Né? Falar, gente, hoje eu venci, eu dei meia voadora. Mas tem uma vida, não é meia, nós daríamos uma inteira. Foi meia, já é um progresso, não é verdade? Meia voadora, chega uma hora que vai ser menos de meio e daqui a pouco não fazemos mais isso. Aí vem outro desafio. De repente, Marisa, o meu negócio é a língua, eu gosto de falar assim, ó. Não aguento a língua dentro da boca. Vou me preparar à luz da oração possível e vou calar, é difícil, né? Vou calar se eu não tiver nada para dizer. Ou se eu tiver algo bom para dizer, eu vou elogiar, falar o Daci, ó. Daci é 10, amiga querida, né? Meu anjo de guarda, o Daci que me trouxe aqui pela primeira vez. Vai, Daci, é sério. Foi ela que me trouxe aqui pela primeira vez. Daci, não, eu brinco com ela. Meu anjo de guarda. Meu anjo de guarda. Não, vamos elogiando. E é nesse momento que a gente sai. Vai para o metrô, vai para a marginal, vai andando na rua, com cuidado. Estamos com pressa, mas não vamos esquecer que quem está do nosso lado é um espírito encarnado, que faz parte, nesse momento, da raça humana, que tem pele, que tem corpo, que sente dor, que sente, né, que também está estressado. Então nós vamos sair na empatia, porque nos preparamos à luz da oração e vamos valorizando o nosso dia com essas vibrações da oração, com essa da oração, e vamos fazendo o quê? Andando de uma maneira mais tranquila. Vamos conversando com os nossos filhos ao invés de partir para a pancada logo de uma vez. Vamos vibrando pelo chefe, que às vezes é maravilhosamente insuportável, mas é um espírito que tem os seus desafios. De repente, para ele nós somos insuportáveis. Já pensaram nisso? Às vezes o papel, né? Às vezes nós achamos que o chefe é chato, mas e nós para ele? Nós somos todos humanos aqui, espíritos em construção. Então nós vamos valorizando o nosso dia, deixando a nossa marca, o nosso brilho da gentileza, do carinho, da afabilidade, da doçura, do abraço ao invés da voadora, do olhar carinhoso ao invés do olhar julgador, do compartilhamento de informações ao invés de falar mal de alguém. Tudo com esse treino de estarmos conectados com a espiritualidade amiga, através das nossas orações, das nossas meditações, dos nossos mantras, que seja, e assim nós vamos agregando valor, o quê? De amor em nossas vidas, porque para fazer isso a gente tem que nos amar primeiro, orar por nós,
Pedir ajuda, espiritualidade para que nós tenhamos as melhores atitudes. Né? E nisso nós vamos cuidando da nossa saúde, pedindo equilíbrio, valorizando o nosso dia com essa postura de tranquilidade possível. Se não der certo hoje, amanhã, a gente tenta de novo depois de amanhã, e assim sucessivamente, até chegar à perfeição que não vai ser nessa encarnação. Nós vamos treinando, e assim nós vamos também espalhando as nossas belezas de bondade, de solidariedade, de empatia, aonde quer que nós estejamos. E nesse treino de valorizar o dia, colocar o valor da nossa natureza divina, que essencialmente é de amor, amando os outros e recebendo esse amor desinteressadamente, que nós vamos fazer de coração, quando vê nosso bairro está melhor. O vizinho que tocava um funk até às 5 da manhã começa a tocar até às 2, nós estamos vibrando ali, ó, meu Deus do céu, e a coisa vai melhorando. Se não melhorar, a gente melhora, deixa, eu vou arrumar outros recursos, porque eu quero paz interna. Nós vamos tendo mais tranquilidade, nossas famílias para fazer o nosso evangelho, para buscar a nossa harmonia, para nos abraçarmos, para nos beijarmos, sem timidez, porque às vezes nós deixamos para amanhã essas expressões de carinho, sendo que o presente de Deus é hoje. Eu posso garantir que eu volto aqui para abraçar você, Jane? Na próxima oportunidade? Pode ser que Deus ache que a minha oportunidade acabou, então é hoje que nós vamos abraçar. É hoje que nós vamos elogiar, é hoje que nós vamos fazer o nosso melhor, valorizando essa oportunidade, sendo felizes, sem medida, e espalhando a felicidade possível no meio, deixando a nossa marca de filhos de Deus, amorosos, aonde quer que nós estejamos, tudo porque nós entendemos que a valorização do dia depende do amor que nós vamos lançando na vida de relação. Um amor que não é perfeito, mas um amor possível, e que fatalmente nós recebemos, e assim vamos caminhando juntos, transformando esse planeta Terra, harmonizando o nosso mundo mental e nos aproximando cada vez mais de Jesus, que é esse nosso mestre querido, modelo, guia, como fala a questão 625, do Livro dos Espíritos, e como diz o Espírito Francisco de Paula Victor, pela mesma psicografia do Raul, mais outro livro, Quem é o Cristo, nós vamos nos aproximando desse, que além de modelo e guia, é o grande amor de nossas vidas. Certo, galera da Terezinha? Então nós vamos terminando a nossa noite com muita gratidão aos nossos irmãos internautas, aos nossos irmãos, nossos irmãos internautas, aos nossos irmãos aqui presentes, na gratidão pelo espaço que a Terezinha nos concede ao longo de todos esses... Passou de 10. Ao longo desses mais de 10 anos, agora até eu perdi a conta, eu vim aqui a primeira vez em 2012, né? Ao longo desse tempo todo, a nossa gratidão pelo carinho, pelo trabalho em conjunto de todos vocês, um trabalho mútuo, sabemos, mas estamos todos juntos. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de aprender com vocês. Agora que nós terminamos formalmente, é a hora da informalidade, porque nós estamos em família. E os nossos irmãos internautas não sabem, mas quem está aqui e conhece essa que eu vou falar sabe, é a hora do coração torto, que se despede com muita gratidão e desejo que a vida de vocês seja cheia de valor, cheia de amor, cheia de alegria, e o coração é torto porque ainda é um espírito em construção. Daqui a pouco fica assim. Então, dentro desse coração torto, nós desejamos que vocês saiam daqui do Terezinha completamente afagados pelos amigos espirituais e muito melhor do que adentraram. Dentro da nossa perfeição relativa, amamos vocês, amamos esse trabalho e desejamos tudo de bom.com para vocês, para a família e para todo o povo aí encarnado e desencarnado que anda com a gente também, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Convido a todos para nos elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao alto, buscando aquela luz que nos indica a presença de Jesus, nosso Mestre. E a Ele agradecer por mais uma oportunidade
mais um momento de conexão maior dentro de uma casa santa. Que tenhamos absorvido nesta casa, nesta noite, o tema trazido, o melhor para os nossos dias, de forma que nos transformemos para sermos cada dia melhores, buscando olhar lá na frente o nosso modelo, o nosso guia, Jesus. Que assim guardemos em nós estas sensações e que elas nos alimentem a alma, para que em todos aqueles momentos em que precisarmos da conexão, sintamos exatamente como agora estamos sentindo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. E obrigado, Mestre. Esse acolhimento que sentimos desde que aqui entramos, possamos levá-los e dividir com aqueles que amamos, os queridos de nossas vidas. Que de alguma maneira possamos contribuir como as gotas no oceano, ainda pequenos, mas cada um fazendo a sua parte. Esse mundo que nos espera todos os dias. Abençoe-nos, Pai, os nossos lares, abençoe aqueles a quem amamos. Abençoe, Pai, os nomes que estão no caderno de oração, na mesa da entrada, todos com uma finalidade. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um de nós, e a cada um daqueles nomes que eles recebam neste momento, aquelas sensações de paz que somente o amor do alto pode propiciar, proporcionar. E que assim sigamos os nossos dias, a certeza de que o Senhor está por nós. E agradecidos por este momento, como forma de retornar ao Senhor um pouco do que recebemos, nós o louvamos conforme nos ensinou o Mestre há 2000 anos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todo o sempre. Assim seja, graças a Deus. Vamos com essas sensações passar pela cama de base, após receber, buscar aquele copo de água frutificada, a certeza de que lá tem um remédio para as nossas necessidades. Uma ótima noite para todos.